Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como estão? Estão bem? Estou sentindo muita falta de vocês, né? Principalmente no site, lá no chat, né? Do Centro de Mídias de São Paulo. Então, nós estamos aqui em nossa revisão semanal. Essa revisão é da aula do Centro de Mídias de São Paulo, juntamente com algumas dicas, alguns textos que a professora inseriu, para que vocês possam ter aí um aproveitamento mais aprofundado e revisar também o que já foi falado, tá? Então, vamos lá? Revisão 2, do Centro de Mídias de São Paulo, língua portuguesa, oitavo ano, profa Midian Lopes, professora Midian Lopes. Vamos lá? Na aula do dia 21/5, o tema abordado era a carta do leitor, né? E nós tivemos aí duas ressalvas muito importantes sobre esse texto, né? Esse tipo de texto, que também trata de um texto argumentativo, e além de ser um dos textos argumentativos, ele também é um meio de comunicação muito utilizado em sociedade, né? Nós falamos sobre também a questão da estrutura textual, né? Retratando um ponto de vista e alguns elementos essenciais. Então, vamos à leitura, à releitura, né, da nossa aula. Muito presente em jornais e revistas, essas cartas vêm sempre assinadas e aparecem em sessões dedicadas à publicação da opinião dos leitores, seja a respeito de temas diversos, de acontecimentos cotidianos que atingem a população, ou de artigos editoriais ou opiniões de outros leitores. O gênero textual carta do leitor tem como objetivo conceder espaço para os leitores, para que os leitores expressem seus pontos de vista e discutam assuntos gerais como política, economia, cultura, educação, saúde, esporte. E, ao mesmo tempo, provoquem interesse no conjunto da sociedade. Então, aqui, um pouco mais do contexto, né, do gênero textual carta argumentativa. Agora, aprofundando um pouco mais a respeito da estrutura, né, e aí é algo que a gente colocou aqui para ter um pouquinho mais de detalhes. O que caracteriza uma carta argumentativa? Essa é a nossa pergunta, né? Bom, vamos lá. Geralmente a carta argumentativa é escrita em primeira pessoa do singular, por isso o seu caráter pessoal, já que o assunto exposto é o ponto de vista do locutor, ou seja, do autor da carta, né? Desde o início da carta, o interlocutor deve ser identificado, por isso é necessário a presença de um destinatário e, obviamente, um remetente. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais a respeito da estrutura da carta argumentativa, que ela deve conter, né? Então, nós começamos pelo cabeçalho, né? Que é a data, o nome da cidade e o ano, né? Depois nós vamos para o vocativo, que é a saudação inicial, que pode ser prezado senhor, prezado senhora, senhorita, ou prezado diretor, depende para quem você vai mandar aquela carta, né? Ou professor, prezado amigo. No caso da carta argumentativa, geralmente vai ser prezado editor, né, da revista ou do jornal, ou enfim, de quem for lá, organizador do meio de comunicação do qual você está enviando essa carta argumentativa e de opinião, com algumas críticas, ou então sugestões, né? No corpo do texto vem todo o assunto do qual você está argumentando, né? Que você vai colocar ali no corpo do texto, que é o desenvolvimento, tá? E a despedida, que é a conclusão, você vai colocar uma saudação aí, até breve, muito obrigada, né, no final, e logo na sequência a sua assinatura. Então, essa estrutura é a estrutura de uma carta. E a gente tem aqui poucas coisas para a gente poder estar pontuando, mas vamos um pouquinho mais além. Olha só. Durante todo o corpo do texto, deve ter uma tomada do interlocutor, o diálogo entre os dois, né? O interlocutor e o receptor. E assim tentar convencê-lo através da persuasão, usando argumentos claros e objetivos, ressaltando que a argumentação deve condizer com o ponto de vista defendido pelo remetente. Toda carta argumentativa deve conter finalização e assinatura. Geralmente, as finalizações são marcadas pela utilização de saudações finais. E aqui nós temos um exemplo, né, de uma carta, São Cristóvão, 12 de fevereiro de 2020. Então, a gente tem o cabeçalho, né? Logo na sequência, o vocativo, prezado diretor da empresa Chocolate, SA lá, né? E depois aqui vem os 3 parágrafos com os argumentos, né? Porque se trata de uma carta argumentativa. Vamos ver. Gostaria de informar que comprei uma caixa de chocolate no ano passado.
para dar de presente aos meus familiares no ano novo e tive uma grande desilusão. Fora a vergonha que tive que passar. As cinco caixas, compradas no estabelecimento Flora Brasil em dezembro de 2009, estavam fora do prazo de validade. E, além disso, os chocolates estavam esbranquiçados e sem o sabor que costumam ter. Visto esse incidente, voltei à loja e eles me impediram de trocar os produtos, uma vez que não estava com o recibo da compra. Para tanto, recorri ao PROCON, Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, e aguardo resposta da entidade sobre a reclamação que fiz. Nesse caso, resolvi escrever diretamente para a empresa, ver se consigo resolver meu problema, ainda que ele não poderá ser resolvido totalmente, pois já tive que passar a vergonha pela situação dos chocolates quando os ofereci. Atenciosamente, e o que está faltando aqui, pessoal? A assinatura, né? Então, aqui, olha, percebe? Logo após atenciosamente, deveria ter o quê? A assinatura, né? Então, deixei aí para vocês poderem observar junto comigo a estrutura e conferir, né? Até aqui tudo bem. Só que o que está faltando aqui? A assinatura. Então, é muito importante que uma carta identificativa, como nós vimos lá no último slide, apareça essa identificação que você tem que identificar. Não pode ser uma carta anônima, ok? Vamos lá. Produção textual. Após sua composição, envie para nosso e-mail institucional. Então, aqui, ó, é uma das propostas do seu caderno do aluno, coleção Aprender Sempre, né? Onde vocês têm que desenvolver essa carta e enviar duas cartas, na verdade, né? E enviar pelo e-mail institucional da professora, né? Eu vou contar para a avaliação desse nosso bimestre agora. Então, fazer a parte da mão na massa, né? Produzindo uma carta do leitor. A primeira carta, né? Fez uma carta comentando a validade da matéria lida por você, isto é, se gostou ou não do assunto, do texto, do tema abordado, etc. Então, veja bem, isso daqui, pessoal, você tem que dar uma olhadinha lá no caderno do aluno, né? Primeiro bimestre, o segundo, dar uma olhadinha nas duas apostilas aí e procurar, tá? E também pode fazer a reprise dessa aula aqui, que a gente falou aí no começo. Segunda carta, escreva uma carta argumentativa em que você opine sobre a seguinte questão: como a popularização da TV, do cinema, do computador, do videogame, do tablet, do smartphone e da internet, esses aparelhos tecnológicos têm mudado a vida dos adolescentes? Ao escrever seu texto, observe a estrutura da carta e a adequação da linguagem e seu interlocutor. Peça a um colega que leia suas cartas e opine sobre elas e escreva-as, fazendo todas as correções. Faça essa atividade em seu caderno. Então, aqui, ó, vai fazer no caderno de vocês, os senhores podem estar fazendo, tirar uma foto e enviar para o e-mail institucional da professora, onde a gente vai corrigir cuidados evolutivos, tá? Então, são duas cartas aqui argumentativas, seguindo esse parâmetro que está aqui, né? Que é uma reprise aí da aula do Centro de Mídias. Eu vou seguir a mesma linha, estamos trabalhando em parceria, a mesma atividade que vocês não estão dando para mim. Agora aqui, na aula do dia 25/5, a gente encerrou lá o gênero crônica, né? E aí, estando encerrado o gênero crônica, a gente vai partir para outro gênero. E que gênero que é esse? Aqui, pessoal, é o gênero crônica, né? Encerrou a carta e agora vai para as crônicas. E, por coincidência, a crônica também é, né, o mesmo gênero das Olimpíadas de Língua Portuguesa, né? A 7ª edição das Olimpíadas de Língua Portuguesa, do qual a professora tem feito bastante anúncio nas redes, na escola também, né? E que os senhores estão participando também. É importante que agora, nesse começo do segundo bimestre, nos engajamos mais ainda do que nós estamos fazendo. Eu preciso da participação de vocês para que eu possa lhe atribuir notas, né? Também avaliá-los enquanto aula e também participar das Olimpíadas, né? Então, as duas coisas vão ser síncronas, as duas vão jogar juntos, tá? Elas vão dar juntas, por quê? Porque eu tenho avaliação de produção textual, conforme está especificado no roteiro, né? Eu avalio pela avaliação de produção e eu avalio também a participação. Então, todos têm que estar juntos ali, na mesma plataforma, para poder desenvolver aí o nosso segundo bimestre, né? Os critérios de avaliação estão no roteiro de vocês, tá? E aí, continuando, né? A aula do dia 25/5,
Crônica, um profissional em tempos de pandemia. A apresentação da aula com o tema características do gênero crônica. O objetivo da aula era analisar uma crônica, compreender seu objetivo de produção e sua adequação ao contexto, né, onde ela circula, ler os textos sobre a revisão generalista jornalístico midiático, né, em diferentes contextos de mídia, com autonomia, ética e criticidade, são a sequência dessa aula. Ampliar a relação dos estudantes com a prática social de leitura, especialmente no desenvolvimento da competência crítica e reflexiva de textos jornalísticos midiáticos. Então, essas 3 habilidades aqui, vamos começar pela crônica, as outras 2 últimas são a sequência desta aula. Bora lá? E aqui está especificado um pouco mais, né, outras habilidades aí também que era objetivo, e aqui são as habilidades. Utilizar em textos de diversos gêneros mecanismos de progressão temática, né? Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas, e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção. Ler de forma autônoma textos de vários gêneros variados. Né? São as habilidades que o aluno está aqui tendo possibilidade de adquirir. Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao texto de produção e circulação. Utilizar, ao produzir diferentes gêneros textuais, conhecimentos linguísticos e gramaticais. Muito bem. Então, vamos lá. Falando-se, então, de crônica, vamos começar pelas características básicas do gênero textual, a crônica, né? Então, vamos lá. O uso de poucos personagens, né? Muitas vezes nenhum, é somente a visão do autor. Quando há personagens, eles são poucos personagens bem comuns, né? E bem, assim, característicos de pessoas, enfim, normais aí, digamos assim, que nenhuma celebridade. Pessoas comuns mesmo, né? Caráter crítico sobre o comportamento, situações e etc. A criticidade, né? Depois que observa, faz a análise crítica. Textos de fácil compreensão, curtos e objetivos. O uso de humor crítico, irônico e sarcástico, muitas vezes, né? Segue um tempo cronológico determinado, ou seja, ele não fica sem fim, né? Ele tem um começo, um meio e um fim, e geralmente, inclusive, com um espaço temporal bem marca do tempo e espaço, tá? Linguagem simples e coloquial, utiliza de outros meios para atrair a atenção do autor. E aqui a gente tomar muito cuidado, pessoal, porque linguagem simples não significa que é um português inadequado, tá? Informal não. Aqui a linguagem simples é porque não vai utilizar um vocabulário técnico, não vai utilizar palavras que pouco se utiliza, né? Que são menos conhecidas pela sociedade. Vai se respeitar a norma padrão, porém numa linguagem mais simples, não é informal, hein? Fique esperto aí. Vamos lá. Se ler as dicas. A crônica é um gênero textual que tem como principal característica a compilação de fatos cotidianos. Ela possui uma ordem de sucessão no tempo, poucos personagens, é de curto tamanho, costuma gerar alguma reflexão. Então, veja lá, o nosso gênero crônica, ele tem um objetivo que é trazer para a sociedade essa criticidade, né? Eu trago, então, esses temas para a sociedade debater, refletir sobre o meu ponto de vista. Trata-se de um texto leve, né? Portanto, prazeroso, com muitos detalhes descritivos. Então, ele descreve totalmente o que está acontecendo para que aquele, enfim, para o público, né? O leitor, o interlocutor esteja bem a par do tempo, do que está acontecendo ali, se coloque no lugar do autor, ok? Além disso, é responsável por tornar o texto mais próximo do leitor, como acabei de dizer, né? Isso permite que o texto se torne mais simples, com uma conversa entre amigos, tornando a leitura mais divertida. Dentre os diversos tipos de texto que possuímos, a crônica é a mais utilizada para descrever situações do dia a dia. Em geral, as crônicas tratam de temática comum, sobre assuntos que estão na boca do povo, bastante objetivos. Eles conseguem apresentar uma crítica de forma objetiva, sem muitos detalhes, aliás, muitas vezes fora dos padrões textuais que estamos acostumados. Né? Então, quando ele fala fora dos padrões, está dizendo o seguinte, que ele pode trazer para a crônica, né, uma fala de um outro personagem que ele está citando, né, e essa fala venha
com marcas textuais, com palavras que ali só para expressar, só para identificar o personagem, ele coloca no meio, mas ele não vai usar o texto inteiro, né? Essas marcas textuais é a marca de um personagem, tipo uma frase que aquele personagem sempre fala, enfim, tá? Algo mais peculiar, mais identidade do personagem mesmo. E aqui foi muito bacana essa aula, né, da professora Cilene Félix, inclusive uma excelente professora, a gente está muito bem com professores de português, né, na aula do Centro de Mídia de São Paulo, então temos vários professores aí, e aqui, como eu estou nesse momento da professora Cilene, eu tenho que realmente falar que o trabalho dela é muito fantástico, né, e aí a gente tem aqui, ó, leitura da crônica, ó, essa crônica foi escrita por ela, inclusive, né, que honra que é, né, a gente poder utilizar aí um material tão rico assim e tão bacana, porque ela trouxe aí para nós um tema, né, um profissional em tempos de pandemia, que é totalmente atual, né? Foi feita essa leitura no Centro de Mídias de São Paulo. Eu convido vocês depois a refazerem essa leitura, que é uma leitura para vocês, tá? Através desse vídeo, vocês podem parar e estudar todo esse texto aqui, porque está bem bacana. Aqui a gente vai passar um pouquinho mais rápido, nós já fizemos essa leitura e essa releitura vai ficar para vocês. E no próximo roteiro, no roteiro 3, provavelmente vão ver perguntas dessa aqui, tá? Então, nós temos aqui, coloquei um de cada cor para vocês poderem saber que tem diferença, né? De um para o outro, mas que todos fazem parte de um texto só, que você precisa ler novamente, tá? E lembrando que é muito importante esse papel da releitura, né? O estudo do texto é muito importante. E aí a gente continua aqui, terminou-se então a aula do Centro de Mídias sobre crônica, né? Com esse texto maravilhoso da professora Silene, bacana mesmo, e que está aqui para vocês também guardarem. Foi um trabalho muito especial feito para vocês. E aqui, continuando, as tirinhas, né? Agora, a dificuldade de assunto, né? Já é um outro tema, é sobre outro gênero textual, que se trata as tirinhas, né? Para saber mais, tirinhas. O que são tirinhas? São semelhantes às histórias em quadrinhos narrativos, porém mais curtas. Geralmente, a sequência de quadrinhos tem personagens fixas, né? Pode ou não tecer críticas sociais, transmitir ensinamentos e é publicada com regularidade. São encontradas em revistas, jornais, sites, mídias sociais, entre outros. Não possui ligação com o contexto histórico e sua estrutura é formada por 3 ou 4 quadrinhos, ou uma narrativa curtíssima, né? Muito curta. E aí aqui um pouquinho mais, né? Já pegando uma outra definição, essa primeira definição que eu acabei de falar, foi do Centro de Mídias, agora a gente pegou aqui uma outra definição para a gente aprofundar. A tiro-tirinha é um gênero virtual, assim definido por Sérgio Roberto Costa, né? Segmento ou fragmento de HQ, geralmente com 3 ou 4 quadrinhos, apresenta um texto sincrético que avalia o verbal e o visual no mesmo enunciado. Sincrético significa que estão juntos, tá? O verbal e o não verbal. No mesmo momento ele é utilizado. Anunciado e sob a mesma enunciação, quer dizer, bem explícito está ali, né? Ele vai ao meio onde ele circula, em jornais ou revistas, né? Com uma faixinha só de 3 quadrinhos ou 2. Geralmente a medida dele é de 14 centímetros por 4 centímetros em geral, né? E sempre, se for no caso do jornal, né? A gente está fazendo um contexto dentro de um jornal, seria na seção quadrinhos. No jornal, como vocês sabem, é dividido por seções, então tem seções de esporte, seção de lazer, seção de vendas, classificados, né? E tem a seção quadrinhos também, né? No caderno de diversões, ou gibis também, né? Geralmente não gibis, né? Olha lá, ele falou lá em cima, no caso é diferente, seria mais a questão de meio de circulação, mas ali no caso do gibi é só, não vamos ter outro assunto, você vai ter, no caso, os quadrinhos mesmo, né, as tirinhas. Olha só, continuando aí. No caderno de diversões amenizadas, ou também conhecidos como recreativo. Então, dessas sessões que a gente acabou de falar, a parte de recreação, né, seria dos quadrinhos, tá? E aí vai ter mais alguma coisa lá, que é uma sessão que não é só de quadrinhos, tudo numa mesma sessão, pertence ao mesmo grupo, né? A mesma sessão dentro de um jornal, que são os horóscopos, o HQ e os quadrinhos também, tá? E aí a gente tirou essa outra fonte, né, de definição, um pouco mais
detalhista, aí, mas é importante para a gente poder entender melhor, né? Através do dicionário de gêneros textuais, tá? Olha só. Agora, no dicionário mesmo, é um dicionário, né, em língua portuguesa, a versão eletrônica, apresenta a seguinte definição para ti. E aqui já é uma terceira definição para complementar, tá? Nós temos três definições, uma complementa a outra. Segmento ou fragmento de história de quadrinhos, né? Geralmente com 3 ou 4 quadros, apresentado em jornais ou revistas numa só faixa horizontal. As tirinhas também são muito comuns na última página de gibis, como eu tinha falado, né? Entretanto, nesse espaço aparece na vertical, vamos dar a posição. São principalmente reconhecidas por seu caráter humorístico e pelo número reduzido de quadrinhos. Argumentos e ponto de vista, né? Então, a gente tem aqui o Armandinho, né? E os elogios às mulheres, diz ela, né, para ele, é quase sempre linda, linda, linda. Como se fosse o maior valor, como se nosso maior valor fosse nossa aparência, né? E aí ela joga a bola para cima, e aí ela não termina, ainda finalizando. Nós somos muito mais que isso. Então aí tem a opinião dela, né? Da amiguinha aí do Armandinho, né? E ela pensa assim, né? Ela acha que as mulheres não são só bonitas, né? Tem muito mais outras virtudes. Então aqui a gente tem uma tirinha com um ponto de vista. E aqui também temos outros assuntos sociais relevantes, né? O assunto que circula nesses quadrinhos estão aqui presentes, eu trouxe alguns para nós. Muito interessante. Era o que eu imaginava mesmo. Todos têm suas diferenças, mas são iguais, lindos e queridos. Então aqui a gente tem, né, uma personagem da Turma da Mônica com problema visual, por isso que ela pega aí o rosto da Mônica e passa a mão, né, para sentir assim, e fala aí assunto né, relevante, né, é um assunto socialmente relevante, que é a questão da inclusão, né, uma pessoa com uma deficiência, mas que também está ali junto, né, para ser ouvida e amada. Ok? Vamos lá? Humor. Aí tem o Zup, né, e aí ele fala assim, uma história do mundo, valores, né? Queremos ser diferentes, o universo estava uma confusão. Então veio o cachorro. Então ele fala que os humanos estavam uma confusão. E aí Deus fez o cachorro, né? Não estava escrito Deus, ou enfim, né? O universo. E aí o cachorro apaziguou tudo. Né? O humor também, né? O humor bem leve aí do Zuki, sobre a humanidade, né? Uma história sobre o mundo. E aqui no dia 27/5, né, caiu na rede, virou meme. E aí a Ava pergunta pra gente, o que é meme? Mimeme, olha só, mimeme, provém de uma raiz grega adequada. Isso aqui é a raiz da palavra, tá, pessoal? Olha só, mimesis, ou seja, imitação. Ela vem, então, né, ela nasceu de origem da palavra mime, que significa imitação. Mimesis, né? Mas quero um monossílabo, que soe um pouco como gene. Esse aqui, essas palavras, pessoal, de Richard Dart, ele, no seu livro O Gene Egoísta, um biólogo, né, escritor também, professor, escritor, biólogo, foi ele que inventou essa palavra. E então ele pesquisava ali no genes, né, um pouco a respeito das questões da biologia. E aí ele começou, conversa aqui, conversa ali, e ele começou, provém de uma palavra, perguntaram para ele, né? Mas por que meme? Porque ele inventou a palavra. E aí ele explicou que vinha dessa palavra, né? Mimesis, ou seja, imitação. E aí ele achava que era muito difícil as pessoas guardarem mimesis. E ele gostaria de, como ele trabalhava com genética, ele queria colocar alguma coisa de gene, né? Junto. E ele juntou a mimesis com gene e ficou meme, né? Espero que meus amigos helenistas, que na época eram alguns fãs dele ali, né, da teoria que ele seguia, me perdoe se eu abreviar mimeme para meme, e aí de mimeme virou meme. E é até hoje, né? Então, por nossa surpresa, quem inventou o meme foi um biólogo, né? Quem diria? E aqui a gente tem alguns exemplos, né? Quando eu lembro que eu tenho 30 exercícios de geometria e é para amanhã. Olha só a carinha dele, desesperado. Aí pode, né? Pessoas famosas sendo, né?
traz então a intertextualidade aí do filme, né, para o meme, né, está intertextualizando. Aliás, é pura intertextualização do meme, né, porque sempre traga algo que já existiu para algo presente. A temperatura caiu, me soltam, preciso usar meia com chinelo, que é um hábito, né, das pessoas. Minha cara quando vejo alguém jogando lixo na sala de aula, eita, né, só fico não, né, muita gente fica assim, inclusive eu. Lixo no lixo. Bora lá? Você sabia? O denominado meme é um termo criado pelo cientista e escritor Richard Dawkins. Já tinha dado um spoiler para vocês, mas agora vamos aos detalhes. Em seu livro The Self-Gene, o gene egoísta, lançado em 1956, cujo significado é um composto de informações que podem se multiplicar entre cérebros ou em determinados locais, como livros. A síntese de seu livro é sobre o meme, considerado uma evolução cultural capaz de se propagar. E realmente se propagou, né, pessoal? O meme pode ser considerado uma ideia, um conceito, som ou qualquer outra informação que possa ser transmitida rapidamente. Apenas a título de curiosidade, o estudo deste conceito é chamado de memética. Existe até um estudo em cima do meme. Olha só. E agora, falando da charge, que é um outro gênero também que circula nos jornais e revistas, né? E na mídia, né? Bastante aí. Olha lá. A charge, né? Para frente, Brasil, e lá em cima do desfiladeiro, né? Com uma corrente no pé, né? Uma charge do jornal Pasquim sobre o Brasil na Copa de 1982. Ele estava intertextualizando com a Copa, né? Que foi um desastre. E aí a gente continua aqui fazendo análise, né, da imagem, e vamos agora a parte textual. O que a charge faz? Ela retrata a qualidade, é usada em uma notícia que retrata um fato social ou político de relevância, se origina na notícia jornalística, reflete na imagem o posicionamento editorial do veículo. A charge é um gênero jornalístico que se utiliza da imagem para expressar a coletividade, posicionamento editorial do veículo. É uma crítica carregada de ironia e que reflete situações do cotidiano. O termo charge é oriundo do francês charge, que significa carga, exagero. A charge também pode ser chamada de texto visual, em que utiliza o humor ao mesmo tempo e em que critica. Como se alimenta da novidade, é tida como uma narrativa efêmera, ou seja, bem rápida. E aqui alguns exemplos, nós temos 3 exemplos de charge. Então vamos ver a um. Devido à pandemia e para todos ficarem em casa, sinto muito, para mim esse negócio não existe. Pandemia? E aí ele responde, não, casa, né? Porque ele mora na rua, a gente está totalmente assistido, né? E agora na segunda, mas e a dengue? Não estamos esquecendo de nada, querido. E aí ele responde, já arrumamos o álcool gel e estamos, né, com as máscaras de proteção contra o coronavírus. E aí atrás deles ali tem balde de vaso de água com planta, pneu cheio de água, está esquecendo da dengue, né? Realmente estão falando uma coisa, mas estão fazendo outra. E aí, terceiro exemplo de charge, prevenção. O problema das máscaras está resolvido. E olha só, tirou ele da roupa, né? Deles que fazer a máscara. Uma crítica que o site bem forte, né? Na primeira também, 2 críticas bem fortes, tá? A aula do dia 28/5, que é a nossa última aula, né, da semana passada, tinha sobre o tema a cidadania digital. E, aliás, tema não, o assunto, né? O título da aula era cidadania digital. O tema da aula era produção de artigos de opinião. Então, vamos lá, vamos aos objetivos, né? Onde ocorre o objetivo dessa última aula aqui. Retomar a diferença entre fato e opinião, reconhecer fatos de opinião e organizá-los corretamente na produção de textos argumentativos. Vamos lá. As habilidades a serem atingidas, analisar uma questão polêmica, explicações ou argumentos em textos de relevância social. E aí, continuando, né? Cidadania digital, o que é? Anote aí, cidadania digital é o conjunto de normas que devemos seguir para utilizarmos a internet com consciência.
responsabilidade, ética e segurança. Como cidadãos digitais, temos direitos, como o direito à privacidade, à segurança dos nossos dados, à autoria das criações que divulgamos. Da mesma forma, temos deveres, o dever de agir de forma educada com as outras pessoas, de não expô-las ao ridículo, né? Ou ao ataque de outros internautas, de respeitar seus direitos autorais, de não compartilhar notícias falsas, entre outros. Então, esse aqui é um trecho, né, dessa pesquisa. Vamos continuar. Quando estamos diante de telas, né, celulares e computadores, temos a sensação de que estamos sozinhos, mas não estamos, de que ninguém também percebe o que fazemos mais ou deixamos de fazer. Mas não podemos estar mais enganados. Na internet, somos quase 4 bilhões de pessoas conectadas e compartilhando informações em forma de textos, emojis, memes, fotos, vídeos e sons. Para você ter uma ideia, 83% dos estudantes das escolas urbanas têm acesso à internet. E desse total, 93% já usou a rede para fazer pesquisas escolares. São dados de pesquisa da TIC Educação 2019. E somos tanto interligados, também precisamos de normas para nos relacionarmos, como acontece no mundo físico, certo? E isso é tão importante que recebeu um nome especial, chamado de cidadania digital. E aqui vem uma análise crítica, né, que foi feita também no mesmo dia, ali na sexta-feira, a aula do professor Silene também, feita essa análise crítica. Até agora, diversas celebridades como Preta Gil e Yuri Marçal fizeram campanhas de apoio aos jovens. Foi feita a leitura, né, de um rapaz, de um adolescente, né, que teve um problema de bullying, né, pela internet, cyberbullying. E aqui já estava no final da aula, né, onde veio aí essa parte que eu achei muito importante frisar com vocês, tá? Até agora, diversas celebridades, como Preta Gil e Yuri Marçal, fizeram campanhas de apoio aos jovens, que têm recebido muito apoio. Segundo reportagens sobre o assunto, Adriel sentiu muito o que aconteceu e recebeu consolo da mãe, que apesar de não conhecer profundamente a literatura, acolhe e incentiva o trabalho de Adriel. E aí vem aqui, olha só, eu queria muito mostrar para vocês essa parte, que a gente, além desse apoio, né, maternal ser muito importante para ele, da família, também teve essa questão do discurso citado, né? O discurso citado está em aspas aqui, porque trouxe para a notícia aí, ó, uma outra voz, né? Então, aquela notícia está citando uma outra voz, uma outra pessoa, e aí tem que estar nas aspas para falar de outro personagem. Expliquei a ele que o preconceito, infelizmente, acontece no mundo. Como mãe, tenho em meu coração que isso nunca deveria existir. Deus criou o ser humano sem distinção de cor. Criou a gente igual. E disse a mãe ao jornal. Então, aí, uma vítima de racismo, né? Que teve aí, acabou virando essa notícia aí, né? Virou viral, né? E chegou até o nosso dia a dia aí, infelizmente, não acontece, né? Mas, enfim, né, a sociedade que tem consciência apoia e tenta superar, né? E ele está aí, continua assim, fazendo seu trabalho e isso que importa. Vamos lá? Aqui, né, tem o tema, garoto de 12 anos apaixonado por livros, ganha 800 mil seguidores após ataques racistas. Então, olha aí, já lá no final, né, já virei para vocês, eu já adiantei para vocês no final, mas está aqui os detalhes, se alguém quiser dar uma olhada depois da notícia, tá bom? Não vou ler agora, nós lemos no centro de mídias, e isso aqui é um material mais para vocês mesmo terem aí de subsídio, tá? Material complementar. Então, tema com questão socialmente relevante, aqui nesse caso, qual que é o tema de socialmente relevante? É a questão da prática do racismo, né? No cyberbullying. Aí a gente tem que ler o texto, ter essa análise crítica e tirar dali, né, um aprendizado. Vamos lá? Aqui ainda continua. E agora, já que a gente entrou nesse assunto, né, do cyberbullying, né, que aconteceu, a professora colocou lá no centro de São Paulo, vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto, conversando com vocês, né, a respeito desse assunto. A professora trouxe aqui algumas pesquisas, tá? Então, vamos lá. Houve um tempo em que não se falava em bullying. Não é que ele não exista, o problema simplesmente era minimizado. É coisa de criança, elas que se entendem. Esse era o pensamento corrente. E assim, muitos adultos de hoje
carregam marcas profundas de todo o sofrimento que viveram na escola, por anos a fio. Se ainda resta alguma dúvida, vamos reforçar. Bullying é um problema muito sério que afeta a saúde mental, física e emocional de quem sofre. E não precisa envolver agressão física para ser grave. Xingamentos e ameaças psicológicas também podem levar as vítimas à depressão. E, em casos extremos, ao suicídio. A intimidação repetitiva entre colegas da escola ou do trabalho pode ser caracterizada por agressões físicas ou verbais, tudo isso é bullying, mas também pode ser o ato de isolar alguém do resto da turma. As ações violentas podem ser as mais variadas, mas são bullying, se apresentam as seguintes características. Tem intenção de ferir, né? São repetitivos, tem intenção de ferir, ganham reforço se tiver em plateia, e envolve a submissão da vítima ao agressor. E aí existe essa lei, né, de combate ao bullying, né, a Lei 13.185/2015, que define o bullying como todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitiva, praticado por motivação evidente, por indivíduo do grupo, né, contra uma ou mais pessoas. Então, hoje já tem a lei aí que caracteriza o bullying. Quem são envolvidos em um caso de bullying? Aí tem os personagens aqui, que se cabe, inclusive, né, essa tripla participação aqui pela professora, né, no curso de mídias, e aqui eu coloquei um pouco mais de detalhes. A vítima, em geral, é a criança, ou adolescente, ou jovem, né, que está ali já chateado, com a estima, que alguém vem, enfim, perturbar a paz, né? E daí o agressor e a plateia, tá bom? Continuando aqui. É isso, pessoal. Esse último assunto aqui é um assunto muito recorrente, que agora atinge a área tecnológica também, infelizmente, né? Que o cyberbullying ainda persiste, mas a gente sabe que existem aí as leis, né, de proteção. A gente tem que, em primeiro lugar, o respeito, né, amor ao próximo, e o resto a gente se vira, né? E vamos pensar um pouquinho mais na plateia, né? Porque é muito interessante, a gente sempre pensa na vítima, depois a pessoa está sendo plateia, né? Achei interessante essa fala da professora. São os colegas que presenciam o abuso. A plateia pode ser passiva, quando se mantém em silêncio diante da violência, ou ativa, quando a incentiva. Seja qual for a reação, serve de combustível para o agressor, que se sente reforçado pelo grupo, ou seja, o silêncio, né? Não pode, tem que respeitar. Então, vamos lá. Por enquanto é só, pessoal. Termina aqui a nossa revisão semanal. Semana que vem tem mais. Se cuidem, usem máscaras. Beijo no coração. Sou a Midian e até mais.